Olá, bonjour. Essa semana a gente conversa com Guilherme Magalhães e Mariana Quintais, um advogado, uma nutricionista que estudaram na École Québec em 2011 e que conseguiram o seu projeto de imigração. O casal vai compartilhar conosco as suas trajetórias e demonstrar que no Québec tem um lugar para todo mundo. Mariana, Guilherme, oi, bonjour, ça va? Oui, ça va. Saudade mil! Vocês têm agora. Eu sou tio mais de uma vez, eu não vi ainda a Beatriz. Quero falar para o povo aqui que o Guilherme e a Marina, né, são um casal de amigo muito perto. Eu até fui convidado ao casamento deles. E agora a família. Tem mais de uma pessoa nessa família. Me conta tudo. Então, na verdade, a gente tem 2 filhos, tem o Samuel de 2 anos e a Beatriz de 1 mês e meio. E é isso. A Tá família está feliz, crescendo. feliz, feliz da vida? Muito. Me conta, vocês escolheram o Quebec, essa ideia vem de onde? E talvez, Guilherme, eu sei que você começou a estudar na Aliança Francesa primeiro. Como chegou essa ideia de sair do Brasil e escolher o Quebec? Bom, eu, quando estava na faculdade no Brasil, eu tinha 18 a 19 anos, eu comecei a estudar francês na Aliança Francesa, porque eu me interessava pela cultura francesa e também pela língua. Então, por uma escolha pessoal, eu comecei a estudar francês. E um belo dia, eu acredito que teve uma missão de recrutamento da migração do Quebec no Brasil, na Aliança Francesa, e eles passaram lá e deixaram vários panfletos fazendo propaganda da imigração do Quebec, dizendo que o Quebec estava à procura de pessoal, de pessoas qualificadas, com experiência e que falassem francês. Eu li aquele papel na época, aquela publicidade, me interessei bastante, mas na época eu estava muito novo ainda, eu não era nem qualificado, não tinha experiência e não falava francês. Então, certamente, eu não me qualificava para emigrar para o Quebec, mas eu guardei aquilo comigo e depois de alguns anos, eu terminei a graduação, a Mari também terminou a graduação, a gente já trabalhava e, eventualmente, essa ideia voltou. Eu conversei com a Mari, a gente decidiu visitar o Quebec para conhecer a província, como era a vida aqui, e a gente gostou muito, muito mesmo. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente ficou aqui aproximadamente 20 dias. Aí, quando a gente voltou para o Brasil, a gente já sabia que nosso futuro seria aqui no Quebec. A gente ia aplicar para o processo de residência permanente. E foi assim que tudo aconteceu. A gente voltou para o Brasil, a gente se casou, porque na época a gente ainda não era casado. A gente mandou a documentação e, eventualmente, a gente acabou chegando aqui no Quebec. Foi assim. Mariana, essa ideia é o Guilherme que te passou, porque do que me lembro, vocês se encontraram no carnaval, então provavelmente o Guilherme já tinha conhecimento do Quebec, você não tinha conhecimento. Nem foi tão cedo assim, não. A gente já tinha um tempo já de relacionamento quando a coisa... A gente Entendi. começou a conversar sobre, mas a ideia foi do Guilherme e eu acabei abraçando e virou meu sonho também. Tanto que a gente está aqui os dois. Se os dois não tiverem afinados na ideia, a coisa não funciona. Então, os dois têm que estar a fim de vir e dispostos, porque é muita coisa que a gente deixa para trás também, como família, amigos, mas é muita coisa boa que vem junto com a imigração. Então, a gente estava com a mesma ideia, então a gente embarcou juntos. Quais foram os motivos para vocês, ou talvez, Mariana, se você quer comentar, de sair do Brasil? Porque deixar para trás o seu país, eu fiz a mesma coisa, agora eu moro no Brasil, não é uma coisa fácil também. Então, tem que ter razões. Quais foram as razões para vocês? A gente, na verdade, sempre buscou muito, a gente sempre pensou muito na qualidade de vida, justamente por a gente querer ter filhos, querer ter uma família. Então, lá a gente trabalhava muito, cada um tinha 2 empregos, era difícil a gente conseguir ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Então, a gente buscou sempre a qualidade de vida, então foi por isso que a gente veio para cá. E junto com a qualidade de vida vem a questão da segurança, né? E acho que é uma coisa que a gente também sempre buscou, ter mais tranquilidade não que a gente deixasse de fazer as coisas no Brasil, mas a gente precisava ter um pouco mais de tranquilidade para ir e vir, digamos. Então, assim, a gente abraçou a imigração, acho que grande parte por isso, né?
Quais são na experiência de vocês, os pontos positivos, mas também os pontos negativos? Vocês estão longe da família, tem certamente uma lista, vocês podem compartilhar conosco? Porque tem pessoas agora que estão sonhando nisso e talvez nem pensando que tem também coisas que eles vão deixar para trás. O que é para vocês? Eu acho que o mais difícil, sem discussão nenhuma, é você deixar a família no Brasil e você vem para cá. Ainda que você possa eventualmente voltar uma vez por ano no Brasil, o que nem sempre é possível, mas ainda assim você vai passar um ano inteiro longe da sua família, de amigos, de pessoas com quem você gosta de estar junto, porque você está a 8.000 quilômetros a gente está a 8.000 quilômetros do Rio de Janeiro nesse momento. Então a gente perde essa ligação cotidiana com as pessoas que a gente gosta, e isso, indiscutivelmente, é o ponto negativo que mais atrapalha. É o principal ponto negativo, estar longe das pessoas e da família, dos membros da sua família. Concordo. E outro ponto negativo que também conta muito é você estar longe da cultura brasileira de um modo geral. Eu sinto muita falta de fazer algumas coisas que eu fazia no Rio, que aqui eu não faço porque simplesmente não existe. E eu sinto muito falta também do jeito das pessoas do Brasil, o comportamento das pessoas. Aqui os quebecois são muito, muito simpáticos, são abertos, etc. Mas tem um jeitinho brasileiro que aqui não existe. E isso faz com que eu sinta muita, muita falta do Brasil, mais precisamente do Rio, né? É aquele jeito que eu me apaixonei aqui. Eu sei exatamente o que você está falando. Mariana, você queria comentar? A gente estava discutindo esses dias a questão a gente gostava muito de Alapa, por exemplo, curtir o Rio de Janeiro, a noite do Rio, né? Essa coisa de você tomar uma cerveja no barzinho, na calçada, isso aqui não é tão presente, né? Então a gente sente falta disso. Mas eu queria acrescentar um ponto negativo, na minha opinião, é a duração do inverno, na verdade. O inverno ele é bem longo, então assim, a gente acabou de passar pelo verão, no meio de uma pandemia, a gente não pôde curtir muito, o inverno já está aí batendo na porta. Então acho que o tempo do inverno é longo, assim, a gente tem que estar com a cabeça legal também para poder encarar, porque é intenso. Nas coisas positivas, vocês já tocaram, bom, criminalidade quase não tem, né? Bom, tem muitos... Qual seriam os top 5 das coisas que vocês acham que são coisas boas do Quebec? Eu acho que eu vou dizer duas coisas e a Mari completa com outra coisa. Eu acho que a cultura aqui é sensacional, a mistura de culturas. Isso é inacreditável. No Brasil, nenhum lugar do Brasil você consegue ter isso que você tem aqui em Montreal. Eu, por exemplo, eu trabalho num escritório em que tem eu lá como brasileiro, aí tem uma outra pessoa que trabalha lá que é de origem armênia, tem uma que é de origem italiana, a minha chefe é uma judia marroquina que mora em Montreal desde 6 anos de idade, e tem uma haitiana também no escritório, então, quer dizer, é uma mistura muito grande dentro de um mesmo ambiente, sabe? Então, aquele microcosmo que eu tenho no escritório é um exemplo do que acontece fora do escritório também. Na cidade de Montreal é muito, muito, muito misturado, isso é muito legal. Então, esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo, eu acho que é a questão da língua. É muito legal também você estar num ambiente, numa cidade como Montreal, cosmopolita, diversa, em que você pode viver simultaneamente em francês e inglês. É claro que tem a predominância do francês, mas ao mesmo tempo você consegue fazer muita coisa em inglês. Então você consegue viver nas duas línguas, além da sua língua materna, obviamente. Então, estar numa sociedade exposto a um ambiente com 3 línguas, no nosso caso, é muito, muito, muito legal. Agora, 3 coisas positivas. Coitada. Não, a gente falou da tranquilidade, né, da segurança, a gente chegar em casa tarde da noite e sair de madrugada e, enfim, é muito tranquilo, né? A questão do transporte público também, que funciona bacana, assim. A gente saiu da ilha de Montreal agora, a gente veio para Longueuil, que fica um pouquinho fora da ilha, mas
a gente está perto. A gente pega um ônibus aqui, está 10 minutos, está no metrô do centro, então é bem tranquilo, né? Então, acho que o transporte também funciona bem, combinado com a segurança, que você pode andar de ônibus, metrô, e é bem mais tranquilo que andar no Rio, por exemplo. Eu acho que agora que a gente tem filho, a gente está vendo as vantagens que tem aqui, né, em termos de parque, de atividade. A gente tem parques belíssimos aqui, com lago, enfim, com animais e bem cuidados aqui perto de casa. A gente vai com as crianças, mais com o Samuel, né, que está maiorzinho, fazer piquenique para ele brincar. Então tem muita atividade. E acho que meio que falei 3, né? Segurança, transporte e os parques, né, as atividades que tem, né? Você tem muita atividade rolando o ano inteiro e de acordo com as estações, né? Você tem atividade para o inverno, atividade para o verão, atividade para o outono. Agora a gente está na época da colheita de maçã, tem os campos de abóbora, então, assim, tem sempre atividade bacana de acordo com a estação. As estações também, vou falar muito agora, né? As estações aqui, acho que é muito bacana, você tem elas marcadinhas, assim, você vê o inverno, você vê o outono, o verão, a primavera, que a gente não vê muito no Rio, pelo menos, né? Calor o ano inteiro. Então, é outra coisa bem bacana daqui. E vocês vão conhecer, bom, Samuel tem 2 aninhos agora, 2, 3, 2. Então, daqui a pouco vocês vão conhecer as creches públicas, o sistema de educação público, essas coisas também que provavelmente fazem uma diferença. É bom falar também, o Samuel está numa CPE atualmente, né, que é uma creche pública, né, subvencionada, e a gente está gostando bastante das atividades que tem lá, enfim. Agora vamos tocar sobre as suas profissões, porque queria conversar com vocês, porque eu amo vocês primeiro, então não tem que ter outra desculpa do que essa, mas a segunda poderia ser o fato que vocês não têm a profissão em demanda da lista do governo de Quebec, e eu me lembro que você, Guilherme, comentou recentemente um episódio do meu Objectif Quebec, tem lugar para todo mundo aqui no Quebec. Você, Guilherme, é advogado, a Mariana, nutricionista. Guilherme, pode falar um pouco da sua trajetória como advogado? É um desafio ainda maior, porque tem 2 sistemas no Canadá. Pode falar um pouco sobre isso, a sua trajetória e os desafios para conseguir. De fato, o Quebec tem um espaço para todo mundo, pouco importa a profissão que você exerce. Eu me graduei em Direito no Brasil em 2017, em dezembro de 2017, e em 2018 comecei a trabalhar como advogado e trabalhei durante 6 anos no Brasil. E então a gente se mudou para cá, para Montreal, em abril de 2014. E logo assim que eu cheguei aqui em Montreal, na primeira semana, eu já fiz o pedido de admissão na Universidade de Montreal para fazer os créditos que eu já sabia que eu teria que fazer para me tornar advogado aqui. Os créditos, eu quero dizer, as matérias, os cursos que eu deveria fazer para me tornar advogado aqui no Quebec. E, paralelamente a isso, eu fiz um pedido de equivalência de diploma no Comitê de Equivalência do Barreau de Quebec, que é a ordem dos advogados aqui no Quebec. E, finalmente, eu tive que refazer, basicamente, metade da graduação em Direito aqui no Quebec. O que eu fiz, comecei e terminei na Universidade de Montreal. E, ao fim desse período na universidade, que durou aproximadamente 2 anos, eu fiz a formação da École du Barreau, e essa formação durou 8 meses. Eu fiz os exames da ordem, foi aprovado, e em seguida eu fiz o meu estágio, que levou 6 meses, que era a última etapa antes de me tornar advogado aqui na província do Quebec. E, de fato, o que você falou é verdade. O Quebec é um exemplo bastante peculiar, é uma situação excepcional, na verdade, como um território no qual os 2 principais sistemas jurídicos coabitam. Você tem, em matéria de direito privado, que são as regras, as normas jurídicas que regulamentam as relações entre pessoas. Essas regras, para essas regras, aqui no Quebec, você aplica o sistema do direito civil, que é um sistema baseado na lei escrita. E, basicamente, a lei escrita aqui no Quebec é o Código Civil do Quebec, que é inspirado do Código Civil da França. E, com relação às relações de direito público, ou seja, o cidadão e o Estado, um organismo público, como direito constitucional, direito criminal, é a common law que vai se aplicar. A common law é um direito de origem inglesa,
e a fonte principal do direito são a jurisprudência e os costumes. Tem lei escrita, mas muito do que você vai aplicar, muito do que os tribunais vão decidir, vão aplicar, não está escrito em lugar nenhum. Aí você tem que fazer pesquisa de jurisprudência e analisar os costumes para identificar qual é o direito aplicável naquela situação em particular. E, para resumir a minha experiência aqui sobre o processo de equivalência para ser advogado, entre o início do processo de equivalência e o dia em que eu fui assegmentado e me tornei advogado aqui no Barreau, levou aproximadamente 3 anos e meio. Durante esse período, eu basicamente me dediquei aos estudos, não trabalhei muito, trabalhei basicamente no verão. Então, foi um período de dedicação quase que exclusiva aos estudos. Levou bastante tempo, mais uma vez, como eu disse agora há pouco, o Quebec tem um espaço para todo mundo. Então, mesmo que você tenha uma profissão muito regulamentada, que é a profissão de advogado, ainda assim você consegue estudar, trazer a sua experiência do Brasil, trazer a sua formação do Brasil, isso é aproveitado aqui, e você consegue entrar na profissão. Pelo menos, na minha experiência, foi assim, e com a Mari foi bastante parecido. Mariana, você tinha um ponto à frente, porque nutricionista está em demanda um pouco, certo? Mas como foi para você? Na verdade, assim, tem bastante emprego para a área de nutrição aqui. A equivalência ela foi um pouco mais curta do que a do Guilherme. A minha durou 2 anos no total. E, na verdade, eu apresentei a demanda na ordem, né, de nutricionistas aqui, e eles analisaram, disseram, ó, tem que fazer, porque a gente não tem uma equivalência tem algumas áreas que tem, enfermagem tem uma equivalência já pronta, né, organizada, um curso para isso, fisioterapia, um programa, isso. Fisioterapia também tem, mas nutrição não tem. Então, a ordem ela foi lá e disse, ó, você tem que fazer tais matérias. Aí eu fui para a universidade aqui, fiz os cursos que faltavam, fiz também alguns estágios, e aí eu consegui o meu permis de nutricionista aqui. E desde então estou trabalhando, estava trabalhando no privado aqui, em centro de hébergement, centro de idosos, e agora estou trabalhando, estou bem feliz, agora estou de licença maternidade, mas eu estava trabalhando em hospital antes, que foi um sonho que eu nutria desde o Brasil. No Brasil eu não tive oportunidade de trabalhar em hospital, então o Quebec também me proporcionou isso, e foi um ponto positivo também do Quebec. Você trabalha agora no sistema público, bom, está de licença maternidade, isso é outro ponto de diferença, se eu não me engano, no Brasil são 4 meses, explica qual é a situação agora. Vamos lá, eu estou na minha segunda licença maternidade, né, e licença maternidade, na verdade, a licença maternidade em si, ela dura, em média, 5 meses, e aí depois você complementa a licença maternidade com a licença parental, que eles chamam, né, que pode ser dividida entre o pai e a mãe. No nosso caso, eu tirei tudo, e ela dura praticamente 12 meses. Então, eu saí de licença no dia 17 de julho e volto só no ano que vem, no início de julho, a trabalhar. Eu estou trabalhando para o governo, estou trabalhando para um CIUS, né, do Centre-Sud, e é isso. Então, mais ou menos um ano que pode ser compartilhado com o pai ou com a mãe, e lá o pai falou, não, Mariana, pode pegar tudo. Na verdade, o pai como advogado tem um pouco de dificuldade de se livrar muito do trabalho, né? Então, assim, a gente achou que valeria mais a pena para mim, e o pai tem direito a 5 semanas de licença, e também tem as férias, então a gente acordou que seria bom para a gente, assim, né? Integração, quero falar de integração ao Quebec, porque eu conheço vocês, mas eu acompanho no Facebook todas as coisas, eu vejo vocês viajar para o Quebec, descobrir o Quebec, fazer coisas que os quebecois fazem. Para mim, vocês são um dos grandes exemplos de integração sociedade quebequense. Me parece que vocês abraçaram mesmo e escolheram esse lugar para morar lá. Bom, por quê? Porque a gente tem muitos alunos, eu não estou julgando ninguém, mas estou vendo vários brasileiros que vão ficar entre brasileiros, fazer churrascaria, e, bom, não necessariamente abraçar o lugar. Por que é diferente para você? Como vocês vejam isso? A gente queria viver plenamente a nossa vida aqui no Quebec. A gente é brasileiro, a gente passou
90% das nossas vidas no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente mora aqui em Quebec, aqui onde a gente decidiu se estabelecer, criar os nossos filhos. Então a gente quis mergulhar na cultura do Quebec e inevitavelmente a gente acaba fazendo coisas que as pessoas daqui fazem normalmente, começando pelo francês, obviamente. Em casa a gente fala português, mas fora daqui de casa a gente se comunica quase que exclusivamente em francês, e isso foi desde o primeiro dia, na universidade e depois no trabalho. A gente basicamente se comunica em francês, excepcionalmente a gente fala inglês. Além disso, como você falou, a gente busca fazer outras coisas que são daqui. Então a gente gosta muito de, no final do inverno, a gente gosta de ir na Cabana Sucre. Esse ano a gente não pôde ir porque a gente estava vindo aqui a pandemia. E eu particularmente, eu tenho gostado muito de esquiar, então todo inverno eu esquio com bastante frequência. E mais o que a gente faz que é daqui? Eu acho que aproveitar o exterior no verão, assim, aproveitar os parques e fazer piquenique, é uma coisa que a gente faz bastante, a gente vê muito as pessoas daqui fazendo, né? E acho que é basicamente isso. Pois é. A gente gosta muito daqui, a gente valoriza muitas coisas que são daqui, e a gente se sente muito à vontade aqui no Quebec. Consequentemente, a gente acaba fazendo coisas que são daqui, porque a gente gosta. Então, foi natural. E a gente também sempre gostou muito de conhecer novas coisas, né? Então, a gente está no Quebec e a gente já conhece, acho que a gente conhece bastante coisa aqui no Quebec em termos de viagem, assim, né? A gente já passeou bastante dentro do Quebec. Então, E até qual ponto o nível de francês? Porque vocês chegaram com um nível muito bom, não? B2, C1 pelo menos, já, até qual nível? Mas Mariana, você estava falando muito bem também. Não, eu estou me perguntando até qual nível, qual ponto o nível de francês ajuda essa integração, do fato que quando você chega, você entende, você consegue entrar em relações com as pessoas. Será que tem a ver ou não? Eu acho que totalmente tem uma relação positiva muito grande o francês, porque, como o Guilherme falou no início, você pode até falar inglês e em Montreal você se vira e tal, mas se você falar francês, as pessoas elas ficam muito mais contentes quando você chega falando francês. E não só falando francês, mas conhecendo a cultura também. A gente ouve muita música quebecoise aqui. E a gente já chegou com essa bagagem também de escutar música, de ver filme. Então, quando a gente chega aqui já um pouco imerso na cultura e na língua, facilita muito. As pessoas te recebem melhor e você também tem melhores oportunidades. Eu, por exemplo, para trabalhar, inglês, assim, é mínimo, sabe? Mínimo. A maior parte é em francês. Fora que a ordem toda, a equivalência de diploma toda, tudo em francês, né? Você tem que fazer a prova do governo também de francês. Então, assim, acho que é extremamente importante você chegar aqui com um nível... Não vou classificar um nível, mas com um nível bom de francês. O que eu posso falar, o que eu posso adicionar ao que a Mari falou, e eu concordo com o que ela falou, é que se você exerce uma profissão muito regulamentada, como as nossas profissões, advogado e nutricionista, não tem jeito, você vai ter que falar bem francês. Não tem saída. Porque, primeiro, que você muito provavelmente vai ter que estudar em francês aqui. Apesar de ter universidade anglófona também aqui, e alguns CEGEPs que são em inglês, mas, de um modo geral, a educação aqui, mesmo em Montreal, ela tem mais oportunidades de estudos em francês do que em inglês. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quem tem profissão regulamentada aqui no Quebec, todo mundo é regido pelo Code de Profession. E o Code de Profession, ele estabelece que para você fazer parte de qualquer ordem profissional no Quebec, advogado, nutricionista, engenheiro, enfermeiro, etc., você tem que fazer a prova de francês do Office québécois de la langue française, que é uma exigência tanto do Código de Profissão quanto da Charte de la langue française. Então, não tem jeito, você vai ter que fazer prova de francês do governo para poder participar, para poder entrar na sua ordem profissional. Então, se você chega aqui com um nível razoável de francês, um nível que te permita, pelo menos, começar a estudar em francês,
é absolutamente essencial, porque vai chegar uma hora em que você vai ter que falar, vai ter que fazer prova de francês. Sem contar que para entrar na universidade aqui, você tem que fazer a prova de francês de admissão. Então, se você chega aqui com uma profissão regulamentada e tem que voltar obrigatoriamente a estudar, se você não tem um nível mínimo que te permita passar na prova de admissão de francês para a universidade, você não consegue nem começar a sua equivalência de diploma. Então, o francês é absolutamente essencial, na verdade, para você migrar para aqui. Isso, principalmente se você tem uma profissão regulamentada. Mesmo que você não tenha uma profissão regulamentada, ainda assim o francês é muito importante, porque você não consegue viver plenamente a vida do Quebec sem falar francês. Você pode falar inglês em Montreal, você vai conseguir trabalhar em inglês em Montreal, mas se você sai de Montreal, o francês é a única língua. Se você sai um pouquinho de Montreal, as pessoas só falam francês, não falam inglês. Então, você não consegue descobrir alguns pedaços do Quebec, ou muitos pedaços do Quebec, na verdade, sem falar francês, porque você vai visitar uma cidade, a gente for para Gaspésie agora, é francês, não tem inglês. Aí você vai num restaurante, você vai num bar, você vai no hotel, a pessoa que está ali que vai te atender, ela até pode falar inglês, mas você não consegue conversar com a pessoa, você não consegue descobrir verdadeiramente o lugar sem falar francês, porque ninguém vai falar inglês com você. Então, pouco importa a profissão que você exerça, a minha mensagem francês é essencial para quem quer vir para cá. E sem falar que a lei mudou recentemente para, de qualquer forma, tem pessoas, um certo porcentagem em Montreal que consegue emprego só em inglês, mas de qualquer forma, mesmo dentro de uma empresa onde se fala inglês, tem reuniões em francês. Mas no final do processo, se você quer pedir residência permanente, recentemente eles mudaram a lei, tem que fazer uma prova em francês. Então, não tem como sair, não tem jeito. Agora, Guilherme, eu não quero entrar numa comparação entre a Aliança Francesa e a École Québec, porque eu reconheço a qualidade do ensino do francês da Aliança Francesa. Você chegou na École Québec com um nível muito bom, mas por quê que vocês escolheram a École Québec depois da Aliança Francesa? Vou falar de mim e depois a Mari pode dar pode ser. Se ela quiser. Eu escolhi a École Québec porque eu queria, de fato, primeiro me adaptar ao francês do Quebec, principalmente queria me adaptar ao accent québécois, que é bastante diferente do accent da França, né, o sotaque da França. E eu também queria descobrir a cultura do Quebec. Eu queria descobrir a história do Quebec, queria descobrir a política do Quebec, a geografia do Quebec. Eu queria descobrir coisas que eu não poderia descobrir a não ser através de um contato com pessoas que fossem do Quebec, como você e outras professoras e outras pessoas que eu conheci na École Québec. Então, se não fosse essa possibilidade de mergulhar na cultura do Quebec, certamente eu não teria escolhido a École Québec. Fora a questão da qualidade do ensino, que eu gostei bastante da metodologia, que enfim, me ajudou bastante. Eu já falava francês, não falava tão bem assim, porque eu estava há um certo tempo sem ter contato com o francês, mas eu já tinha um francês de base que era bom. E a forma como as aulas eram feitas na École Québec fez com que eu conseguisse melhorar bastante a qualidade do meu francês, mas o mais importante foi a possibilidade de mergulhar na cultura do Quebec, e que essa possibilidade simplesmente não existia a não ser na École Québec. Nenhum outro lugar, nenhum outro curso de francês poderia me permitir essa experiência. Eu não fiz outro curso, mas o fato de ter os professores nativos foi um ponto que para mim foi realmente importante, assim. Eu cheguei e fui presenteada logo com o Sérgio como professor, então Coitada! Conheci um vrai québécois e eu falei, nossa, que máximo. Eu não falava português. Eu não falava português e a gente aprendeu, na marra. Mas me fala disso, porque muitos alunos que chegam estão com um estresse, falando, vai ser só em francês, a aula é só em francês. Mariana, eu acho que você aprendeu muito mais rápido do fato que eu não
estava falando português. Pode compartilhar um pouco? Exatamente, a gente chegava na aula e o conteúdo era todo passado em francês, não tinha alternativa, assim, então, e o Sérgio também com uma forma de falar muito tranquilo, né, explicando e didático, enfim, funcionou bastante. Eu acho que é importante, assim, você tentar uma imersão mesmo. Quando você tem o português junto, você acaba que se escora no português, né, e a gente não teve muito isso, a gente teve que encarar o francês de cara, e acho que foi importante, sim. A gente fez, eu particularmente tinha zero francês quando eu entrei na École. E quando eu cheguei aqui, eu já tive que fazer prova para poder entrar na universidade, então, assim, foi fundamental ter estudado lá. Agora, a gente falou coisas lindas da École Québec, coisas lindas do Quebec, mas queria também a sua avaliação. Guilherme, a gente já conversou disso, que não tem tudo perfeito. O mercado de trabalho no Quebec com imigrantes pode ser similar a outros países, do tipo, eu nunca consegui aqui um emprego no Brasil como meu sotaque, eu sei que você tive problema também. Quer compartilhar isso? Acho que isso é válido, que todo mundo sabe que o Quebec não é diferente de outros lugares em várias coisas. Não sei. Não. Eu vou compartilhar rapidamente a minha experiência aqui no mercado de trabalho. Durante todo o período em que eu estava estudando, fazendo minha equivalência na Universidade de Montreal, eu tentei trabalhar na área jurídica como assistente jurídico, como secretário jurídico, alguma coisa nesse sentido, e eu, infelizmente, não consegui absolutamente nada. Eu cheguei próximo de conseguir algum trabalho em escritório de advocacia, por exemplo, mas eu não consegui. Foi bastante difícil e foi uma coisa que me frustrou bastante. Durante muito tempo, eu me perguntava o que estava acontecendo, por que eu não conseguia. E eu conheço alguns brasileiros que conseguem. Eu acho que mulher tem um pouco mais de facilidade para conseguir uma vaga como secretária jurídica, por exemplo. É uma coisa que eu constatei tentando encontrar vagas e tudo mais. Eu me lembro de encontrar várias vagas que eram redigidas no feminino, porque basicamente o recrutador estava buscando uma mulher. Já aconteceu, por exemplo, de eu receber uma ligação, eu vi uma vaga, estava publicada, eu apresentei minha candidatura para a vaga, para secretário jurídico, me ligaram e a pessoa me ligou perguntando: Oui, bonjour, est-ce que je peux parler à Madame da Silva? Porque a pessoa achou que eu fosse uma mulher. E eu disse: não, é Monsieur da Silva. Aí, não, desculpa, a gente está procurando uma mulher. Isso aconteceu comigo. Então, eu acho tem que isso... uma certa discriminação do gênero, essas coisas, na sua acho que no final das contas é uma coisa machista, porque a impressão que eu tenho é que quando você pensa no cargo de secretária jurídica, você pensa em mulher e não pensa em homem. E de um modo geral, de fato, na minha experiência, eu vejo mais mulher nesse posto do que homem, mas acho que nada impede que o homem possa fazer um trabalho parecido. Então, durante todo o meu período de estudos, eu tentei uma vaga e não consegui. Mas eu via, por exemplo, colegas de turma na Universidade de Montreal, franceses, que chegavam aqui, estalavam o dedo e conseguiam uma vaga do tipo que eu estava tentando conseguir. Então, a partir daquele momento, eu comecei a perceber que, na verdade, de um modo geral, eu estava sendo excluído pelo chamado racismo sistêmico, que é o que se tanto fala aqui no Quebec. Então, o próprio Estado, através da Comissão des droits de la personne, ele reconhece essa dificuldade. E eu tive essa experiência que foi negativa aqui. E depois desse período em que eu não consegui um trabalho jurídico enquanto eu estava estudando, eu consegui até com uma certa facilidade, no meu entender, o meu estágio do barreau, depois que eu terminei o exame da ordem, né? Consegui com uma certa facilidade o meu estágio, e depois que eu terminei meu estágio, eu consegui também, eu acho que com uma certa facilidade, um emprego como advogado, primeiro num escritório no centro de Montreal, perto ali do Mont-Royal, e em seguida eu consegui trocar de trabalho no início desse ano, passei por um outro escritório com condições melhores de salário, de trabalho, etc. Então, eu consegui entrar no mercado de trabalho, depois que eu terminei toda a equivalência, e consegui uma certa ascensão, uma vez já no mercado de trabalho. E
Infelizmente, é uma realidade. Agora, essa pergunta se é uma realidade pior no seu campo de trabalho, que é reconhecido mundialmente como muito machista, primeiro, porque eu queria ver com a Mariana, na sua área, se essa situação aconteceu ou não, tomando em conta também que eu não estou defendendo o Quebec porque eu sei que existe, por isso que eu perguntei hoje, porque eu queria que seja esclarecido, mas se a gente bota a mesma situação do Guilherme no Brasil, eu acho que a mesma coisa acontece. Só que não deveria acontecer. Mariana, no seu caso, como funciona? Eu acho que é muito de acordo com a demanda mesmo, né? A quantidade de gente disponível no mercado e a quantidade de vaga. Para a área da saúde, em geral, a demanda aqui é muito grande por profissionais, né? Então, lá no hospital, por exemplo, na equipe de nutricionistas que eu sou a única imigrante na equipe de nutrição. Mas porque também não tem muita nutricionista que vem de fora, assim, não é uma profissão que tenha muita gente de fora. Mas eu sou a única, mas fui contratada sem o menor problema. E no hospital, você anda no hospital, eu posso dizer assim tranquilamente que mais de 50% do pessoal lá é de fora. Seja africano, seja latino, é de fora. Então, assim, eu acho que é muito de acordo com a demanda. Tem muita demanda na saúde, então, assim, eles contratam independente de você ser daqui ou não. Só que o que eu acho que o Guilherme falou, que para a gente incomodou muito com ele, assim, é porque não olhavam o currículo dele. A gente acredita, né? Olhavam um nome, via que era um nome que era diferente e não liam o resto. O Guilherme já veio com uma bagagem do Brasil interessante que a gente achou que pudesse fazer uma diferença para esse momento que ele procurou a vaga de técnico, né? Então, e não fez. Então, assim, não olhavam o currículo, acho que já descartavam já no nome, né? Então, via um nome diferente e já colocavam para fora. Mas na saúde, para mim, nunca aconteceu isso. Eu mudei de trabalho também, porque eu consegui a vaga no governo, né? Mas antes eu trabalhava num emprego também bem bacana. Então, assim, para mim nunca foi uma dificuldade, assim. Guilherme, você acha que até que ponto a sua área fica pior do que as outras, ou você acha que uma coisa que acontece em qualquer profissão no Quebec? Não acontece em qualquer profissão. Como a Mari falou, de fato, na área da saúde, você vai em qualquer hospital aqui de Montreal, tem muito empregado do hospital, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, reposer beneficiário, tem gente de tudo quanto é canto do mundo. Por outro lado, para advogado, particularmente para advogado, eu vejo que não é a mesma coisa. E o que eu acho é que tem dois fatores importantes que fazem com que não tenha essa diversidade toda para a profissão de advogado. Primeiro, que de fato, como você falou, é uma profissão que historicamente é uma profissão elitista e machista. Então, isso faz com que, por conta dessa tradição péssima, minorias sejam excluídas. E, por outro lado, o que eu vejo também como fator, e é o segundo fator, é o fato de que não é uma profissão que tem muita demanda atualmente. O mercado está saturado, tem muito advogado aqui no Quebec. Então, quando aparece uma vaga de emprego, são muitas pessoas que aplicam para essa mesma vaga. E eu acho que o recrutador acaba privilegiando quem é daqui ou quem é francês, porque tem uma ligação muito próxima, a França e o Quebec tem uma ligação muito próxima por questões históricas que a gente conhece muito bem. Eu acho que esses dois fatores fazem com que, de um modo geral, a profissão de advogado seja uma profissão muito menos diversa do ponto de vista étnico e linguístico. Mas ainda assim, como eu falei, apesar dessa dificuldade que eu tive pessoalmente, eu consegui ainda assim terminar a minha equivalência, entrar no mercado de trabalho. Eu estou satisfeito com o meu emprego, com o meu salário, eu estou feliz. É um pouco estressante, mas é muito estressante, na verdade. Mas pior do que aqui? Mais estressante do que aqui no Brasil? Muito mais, não tem nem comparação. Por quê? Não tem comparação porque no Brasil, na minha área, por exemplo, aqui no Quebec, eu trabalho em litígio civil. Então, eu sou aquele advogado tradicional. Eu tenho clientes, tenho processos, vou para o tribunal, vou para a audiência, vou para julgamento, faço interrogatórios. Esse é o meu trabalho. No Brasil, eu também fazia a mesma coisa. Só que no Brasil, o litígio civil ele é muito impessoal.
você só tem contato com outro advogado quando você vai para a audiência. E chega lá, você fala rapidamente com outro advogado, você faz um interrogatório, você fala com o juiz, acabou, e você não tem mais contato com aquele advogado. Aqui no Quebec, não. Aqui no Quebec, você é o tempo todo em contato com o advogado da outra parte. E isso faz com que, muitas vezes, essa relação entre os advogados seja uma relação muito estressante e conflituosa. Então, isso faz com que o estresse da profissão que já existe no Brasil seja potencializado bastante aqui no Quebec. Então, é bem mais estressante. Mariana, para você, o dia a dia no seu trabalho é mais estressante, menos estressante, menos estruturado, mas eu não sei. Fala a diferença do seu trabalho aqui no Brasil e agora no Quebec. Como o Guilherme brinca comigo, né? Banana é banana em qualquer lugar, né? Aqui, então a nutrição é a mesma coisa. O que muda um pouco são alguns protocolos que a gente usa, mas no geral o trabalho é muito parecido. Então não tive muita dificuldade no mercado de trabalho, trabalhando em si, né? De integração no trabalho em si. É bem parecido. E como eu falei no início, assim, o ambiente hospitalar, ele é bacana porque você tem uma troca muito grande entre todos os profissionais, né? Eu estou numa equipe grande, assim, e a gente consegue dividir muito, discutir os casos, então acho que não tem muita diferença, não. Está sendo bem bacana, inclusive. Bem prazeroso trabalhar. Última pergunta, qual seriam as suas dicas para pessoas que estão assistindo agora em geral? A gente conversou de várias coisas, mas tem algumas coisas que talvez eu esqueci que vocês gostariam de compartilhar conosco. Eu diria aprender o francês, vir com o francês, né? E conhecer o Quebec, procurar saber um pouco da história, da cultura, os bairros, conhecer os lugares mesmo. A gente vê muita gente chegando aqui sem muito perdida, assim, sem muito preparo, isso acaba atrapalhando, acho, a integração da pessoa, e a gente vê muitas voltando também, justamente por isso. Então, acho que uma boa imersão aqui no Quebec antes de vir, eu acho que é fundamental para você chegar e saber um pouco. É claro que quando a gente chega aqui, o que espera a gente é muito maior do que a gente pensa, mas chegar um pouco preparado para o que vem pela frente. Guilherme, como você conseguiu amar o Quebec antes de chegar? É fácil amar o Quebec, porque o Quebec é muito legal. Para voltar ao que a Mari estava falando, além do francês, não vou repetir o óbvio, porque tem que estudar francês, e preferencialmente na Escola de Quebec. Tem que fazer muita pesquisa antes de vir para cá. É uma sugestão que eu dou, pesquisar bastante. Olhar se você tem profissão regulamentada, olhar nos fóruns de discussão, experiências de pessoas que já passaram por aquele processo de equivalência de diploma, olhar no site das ordens profissionais, porque em todas as ordens, até onde eu saiba, sempre tem uma seção que fala de equivalência de diploma. E, normalmente, aqui, os sites, tanto do governo quanto de ordens profissionais, por exemplo, eles são bastante completos. Então, é importante você pesquisar direitinho e olhar no site da ordem, nos fóruns, sobre como fazer equivalência de diploma, além também de se informar sobre diferentes aspectos aqui da vida no Quebec. Não deixar para chegar aqui e pesquisar, porque quando você chega aqui e tem que pesquisar, você perde muito tempo com isso. Se você consegue pesquisar antes de chegar, você vai poupar muito tempo e vai facilitar a sua integração aqui na vida no Quebec, na vida cultural, no mercado de trabalho, nos estudos. Então, a minha dica é pesquisar muito antes de vir. Queridos, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vocês ficam bem. Manda um beijo para Samuel, 2 para Beatriz. E a gente se veja, eu espero muito. Em breve. A gente não sabe por causa dessa pandemia, mas vamos torcer aqui. Em breve. Tá bom. Tá bom? Muito bom te ver pela câmera. Muito bom também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.